pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo, ao nosso canal. Que bom que você está de volta, espero que você esteja curtindo aí os nossos vídeos. E como eu havia comentado nos vídeos anteriores, antes de voar, eu coloquei logo no início do vídeo, porque eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que observar com relação a esse drone específico. Eu já vi pelo menos 2 droneiros que voam com esse drone derrubarem o drone ou verem o drone cair por conta desse problema que eu acho que é o problema que gerou as quedas, tá? É muito simples. Eu estou aqui com um trava-rosca, um antigo conhecido nosso, esse específico da Tarô, e eu estou com as 6 hélices dele aqui. O que eu sugiro que seja feito antes do primeiro voo? Dá uma verificada nesses parafusinhos aqui, ó. O problema para mim todo está aqui. Eles até vêm com alguns drones, o meu veio com essa chave L ou Allen, né? Que é justamente, ó, para afrouxar esses parafusinhos aqui, ó. Eu considero um problema de design, tá? Apesar que a gente sabe que ele é bem feito até esse design, eu cheguei a desmontar uma para ver, ele tem um espaçador, ou seja, esse parafuso ele pega a rosca, ele vai até o final, ele pega a rosca e você pode dar um aperto que ele não estrangula a hélice em si, ó. Isso vai dar para ver, ó. Bem delicado, mas ele tem aqui, ó, um limitador. O parafuso ele tem um limitador. Vou tentar chegar bem perto, ó, pra gente ver. Ó. Ele tem um limitador, ou seja, na hora que você dá o aperto final e ele para, ó, ele até tem um desenho para entrar. O design dele é muito bem feito, ó. Ele tem até um encaixe aqui, ó, que é para ele nunca escapar daqui, a não ser nessa posição, ó. Tá vendo? Primeira coisa que você tem que verificar se o teu drone tem esse recurso, tá? Pode ser uma melhoria já no design que eles fizeram. Agora, se ele simplesmente escapa, o teu escapa sem ter esse encaixe, pode ser que seja um modelo um pouco mais antigo, o que gerou essa queda desses colegas que fazem voo com drone. O que eu sugiro então em função disso? Ó? Primeira coisa, você tira esse parafuso do lugar ou simplesmente dá uma pequena afrouxada. O que eu quero garantir com isso? Que esse parafuso ele não solte daqui, ele não saia daqui desse lugar dele, porque se ele soltar, você corre o risco da hélice cair fora, e aí você já viu o que acontece. O drone realmente, um quadricóptero, ele só voa com os 4 motores funcionando. Então se um deles para ou a hélice dá um problema, ele vem para o chão, tá? Então o que eu sugiro que seja feito? Primeira coisa, dá uma pequena afrouxada, hélice por hélice. Eu vou fazer numa aqui para mostrar, uma pequena afrouxada, e aí sim, você vem com o trava-rosca. O interessante é você colocar um pinguinho em algum outro lugar, ó, para não ficar com um volume muito grande. Você pode usar a própria chavinha L, ó, ou qualquer, vamos usar isso aqui que é melhor. Você pode pegar uma pinça como essa ou um stick como esse, ó. Dá uma sujadinha exatamente no lugar da rosca, ó. Lembra que a rosca ela tá um pouquinho desaparafusada, ela tá um pouquinho para trás, para fora, tá? Olha lá, bota um pinguinho aqui que vai fazer com que isso entre na rosca
Ó, você afrouxou, deixou o trava-rosca molhar ali, aí você vem e coloca ele no lugar. Aí aperta novamente. O que vai acontecer com isso aqui? Esse parafuso ele vai ficar com uma segurança maior, dificilmente com a vibração ele vai soltar. Ó, o produto final fica assim. Como o trava-rosca é colorido, azulzinho, você até percebe que ele foi aplicado aqui. Ó. Você pode até remover o excesso, porque ele já entrou na rosca e ele já está fazendo a função. Assim que ele seca, ele trava e pronto. Sem mexer com esse movimento, tá? Esse movimento é outra coisa que dá uma impressão, se você comparar com outros drones, principalmente da DJI, ele não tem esse atrito, ó, que faz a hélice parar numa determinada posição. Ele é totalmente solto. Esse não, ele tem essa rigidez. E isso é interessante que você percebe na inicialização do drone, ele dá um pequeno tranquinho com o motor, uns 2 tranquinhos, que é justamente para, se a hélice estiver assim, ela arma, pela força centrífuga, as hélices se posicionam e aí então o drone está pronto para levantar voo, tá? As hélices mais ou menos que se posicionam da forma que elas devem estar durante o voo. Com a própria força centrífuga, ela se mantém dessa forma, tá? O que pode acontecer? Um parafuso desse soltar e a hélice se desprender. Pode acontecer, principalmente se o modelo da tua hélice, isso você deve verificar, não tem esse tipo de segurança, esse encaixe que eu mostrei. Tá bom? Isso que eu queria mostrar com relação à hélice. É um preciosismo, é um negócio a mais, mas não custa. Como a gente está falando de segurança no primeiro voo ou nos voos, eu acho que isso é uma coisa importante. Então fica a dica aí com relação às hélices. Então, uma outra dica que eu quero dar com relação aos cuidados que se deve ter antes de um voo, é uma prática que tem que ser constante. Tem esse aplicativo aqui, ó, UAV Forecast. Eu vou deixar o link aí embaixo para Google Store, mas provavelmente ele deve ter também para Apple, para o iPhone. Mas aqui eu quero falar um pouquinho a respeito desse aplicativo, e isso aqui para mim já virou um hábito. Eu estou sempre consultando esse aplicativo, principalmente um dia antes, quando eu percebo que a previsão do tempo é de tempo bom para o dia seguinte, eu gosto de dar uma olhadinha no que aparece aqui como previsão das condições para voo. Eu tenho usado ele com frequência e tem dado certo, ele tem funcionado bem. Ou seja, as previsões que ele tem feito têm me ajudado bastante a decidir o horário certo que eu vou fazer o voo, o dia certo que eu vou fazer o voo. Isso ajuda bastante a fazer uma pré-programação, colocar as baterias para carregar, etc. Eu quero dar uma passada com relação ao aplicativo e deixar umas dicas para vocês aí com relação a esse aplicativo, como é que vocês podem estar usando esse aplicativo com uma certa frequência. Esse aqui é a tela inicial. Quando você abre, ele já te dá a condição do momento. Ele tem ali na parte de cima a localização. No caso, está aparecendo esse endereço aqui onde eu estou no momento, tá certo? Ele sempre vai buscar através do GPS do celular, ele vai buscar a localização em que você está, porque ele entende que é o local de onde você vai fazer o voo. Vamos dar uma olhada primeiro nesses 12 campos aqui que a gente tem. A primeira frase ali, ele está dizendo que não é bom para voar, e isso é em função, no caso aqui, da capa de nuvem 96, tá? Quando ele fica dessa maneira avermelhado, né, essa cor tijolo, então qualquer um desses 12 campos aqui que ele apresentar essa cor, e depois nós vamos ver como é que ele te dá essa situação, né? O que é que determina esse conselho dele bom para voar ou não. Mas qualquer um desses campos que estiver indicando que a condição não está boa, ele vai dizer que não é bom para voar. Antes de entrar no menu ali na direita, eu quero entrar, que é um pouco redundante até em alguns casos,
eu quero estar entrando em cada um desses campos aqui. Primeiro ali não tem também segredo, logo abaixo da frase, né, à esquerda no canto superior está ali o clima. Então é mais ou menos a previsão do tempo. Ele tem aqui, se você clicar em cima, a legenda de sol, aí um pouco de sol, né, atrás de nuvem, lua, se for à noite, né, o sol atrás de nuvem, a lua atrás de nuvem, nublado, nublado com chuva, pouco mais de chuva, mais chuva, tempestade e no final inundação, alagamento, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Tá? Então, isso aqui, ele já é através da informação de um servidor que vai te dar essa leitura. É um IoT, né? O Internet of Things, o Internet das Coisas, que já traz essa configuração e ela é bastante adequada. Todas essas informações aqui ele coleta justamente dos servidores que vão trazendo as informações para te dar esse panorama aí do ambiente de voo. O segundo ali, ó, vento, ele está dizendo que no momento, ó, a 100 km de altura, ele está com 9 km por hora o vento. Aqui, ó. E você configura aqui o que você entende que é uma condição boa para voar. Lógico, obviamente isso aí vai depender do teu drone. Se o teu drone voa bem numa velocidade de até 50 km por hora, você pode vir aqui e aumentar essa condição de voo. Você fala que ele pode estar ventando até 50 km por hora que eu vou encarar. Apesar do FIME X8, que é o que eu tenho voado mais, conseguir voar em 50 km por hora, eu não gostaria de estar voando com um vento superior a 35 km por hora. Então, eu prefiro deixar essa velocidade de vento. Inclui rajadas, então ele identifica também rajadas. Se estiver rajando o vento acima de 35 km por hora, ele vai te alertar. E aqui você determina a altitude que você quer saber do vento. Qual é a altitude que você costuma voar? Tá? A gente sabe que um voo até 120 metros é possível. Tá? E quanto mais alto, mais vento. Né? Então, eu não chego a voar a 120 metros de altura. Normalmente em ambientes urbanos a gente sabe que é até 40 metros de altura. Depois você pode, em ambiente rural, 90, em áreas adequadas 120. Mas como o vento sempre quanto mais alto, maior, eu já coloquei 100 metros de altitude e eu quero que ele me fale em quilômetros por hora, que é o que eu estou acostumado no sistema métrico e não no sistema imperial. Tá? Então, isso aqui é você também que determina que altitude você quer saber qual é o vento. Se você voa só até 40 metros de altitude, você pode colocar aqui, ó. Tá certo? Porque você não interessa com o vento acima disso. Eu deixo nos 100 porque pode ser que em algum momento eu acabe voando um pouco mais alto. Eu coloquei a restrição do drone a 120, tá? Eu vou numa região que é muito arborizada, as árvores têm uma altitude de 30 metros em alguns casos, então em alguns momentos eu posso estar voando acima dos 30 metros, posso estar chegando até nos 60 metros, alguma coisa do gênero. Então, todos esses campos são configuráveis. Probabilidade de precipitação. Também você determina até que probabilidade de precipitação, quer dizer, probabilidade de que venha a chover. Você também determina. Tá? Eu deixei em 35%, tá? Porque é probabilidade, não é chuva de 35%, é probabilidade. Você pode reduzir isso aqui. Tá, eu só vou voar se houver uma chance de 20% no máximo do tempo virar. É uma coisa que você determina também. Eu deixei em 35, inclusive agora estou mudando para 20, tá? Porque eu tenho procurado sempre voar com probabilidade zero. Mas às vezes eu preciso fazer um voo, então eu não quero que ele venha dizer que está impróprio por causa da probabilidade de chuva. Tá? Satélites visíveis, mesma coisa. Eu coloquei mínimo de 7 satélites, porque a maioria dos drones, ele voa em GPS a partir de 7 satélites. A gente já viu que o ideal para o FIME X8 SE está voando com 12, 13 satélites, tá? Porque ele também
além dos satélites do GPS, que é o Global Positioning System americano, ele também considera o GLONASS, que é o sistema de satélites para posicionamento russo, sistema russo, tá? Então aqui, ó, eu já selecionei, porque o drone que eu estou voando, que é o Phoenix 8, ele também reconhece os satélites russos. Se você vai voar com outro drone que não reconhece o GLONASS, você destica esse troço aqui, tá? Porque senão ele vai fazer uma leitura irregular. Esse Galileo Satellites, ele não lê, o meu não lê, então deixa desticado. Essa máscara GPS de elevação seria o ângulo do ponto que você está. Se você olhar ao redor, tá? Em toda a direção que você olhar, se você tiver obstáculos acima de 5 graus, tá? Então, se você colocar 0, é como se estivesse num descampado, na praia, tá? Mas a gente sabe que satélite, ele não vai pegar satélite a nível do horizonte. Um número bacana para você deixar aqui, na verdade, ó, dependendo até da área que você vai voar, se for área urbana, você tem até que aumentar isso aqui, ó. Você pode até deixar no máximo, se você voa muito em área urbana. Eu tenho deixado uns 15, 10%, tá? Porque eu costumo voar em área mais descampada. Inclusive tenho feito voos ainda a partir da cobertura de uma casa, da caixa d'água, e eu fico acima da copa das árvores. Então é praticamente 0, eu poderia até deixar 0 aqui. Eu tenho voado com 5%, 10%, tá? De ângulo, considerando, porque eu posso em alguns momentos até afundar um pouquinho na mata e esse ângulo diminui. Não sei se deu para entender, mas é o ângulo do ponto que o drone está olhando para o horizonte, tá? As barreiras que vão aparecer. Um ângulo de 10 graus, no caso aqui. Então vamos deixar a configuração assim. E ele tem satélites visíveis até 10 graus em todas as direções, né, do ponto central onde o drone está. Aqui, esse aqui é nascer e pôr do sol nesse local, tá? Não tem muito o que configurar, só modo do relógio, 24 horas ou 12 AM/PM, tá? Então isso aqui ele já vai ver pela localização onde você está, ele já sabe qual é o horário que o sol levanta e que o horário que o sol se põe. Isso varia, né, ao longo do ano, a gente sabe a questão do equinócio, do solstício, né? Tem horas do dia, e dependendo muito da região também, tem lugares que o sol se põe mais tarde, mais cedo, e, enfim, ele dá aqui essa leitura. Aqui também é com relação ao vento, velocidade de rajada. Como a gente configurou lá que eu quero considerar também as rajadas, olha lá, na verdade ele abre aquele mesmo menu, ó. Então, quando isso aqui está habilitado, ó, incluir rajadas, ele também me apresenta uma limitação de voo se a rajada estiver superior à mesma velocidade que eu estipulei como velocidade máxima para o vento na altitude determinada, tá bom? Então isso aqui é uma redundância desse de cima aqui do vento, é o mesmo menu que ele abre e ele acaba restringindo o voo se você disser que quer que inclua a leitura das rajadas, tá bom? Acho que ficou claro isso aí. Capa de nuvem, isso aqui é uma coisa muito particular. Eu gosto até de trabalhar com uma capa de nuvem bem baixa, porque eu gosto de trabalhar de voar com céu de brigadeiro. Tá, então eu poderia até deixar isso aqui em capa de nuvem, mas aí eu nunca vou voar, porque é muito difícil você ter uma capa de nuvem 0, tá? Eu deixo assim para não restringir o voo, uma capa de nuvem de 20%, mas eu vou fazer a leitura e eu vou procurar voar quando a capa de nuvem estiver próxima de 0. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Para mim não interessa a altura mínima da base de nuvem, nem mostrar a base de nuvem, porque nunca essa base da nuvem vai chegar abaixo de 120 metros, que é o lugar que eu... Tá? No lugar que eu vou, pelo menos não tem neblina. Se você for num lugar que tem muita neblina, talvez fosse interessante você ticar nessas opções. Só que o que acontece? Olha lá.
como eu estou com um aplicativo gratuito, foi até bom eu ter clicado ali, ó, eles têm uma subscrição anual de R$ 95 e R$ 100 para você ter todos os recursos do aplicativo, inclusive uma previsão de 3 dias à frente, né, do forecast, de 3 dias. Como eu estou com a gratuita, eu nem vou ter condições de estar selecionando essas opções, que são soluções justamente para quando você paga pelo aplicativo, tá bom? Então só um parênteses aí que eu estou utilizando a versão gratuita, tá? Capa de nuvem é isso. Esse KP é importantíssimo porque ele fala das tempestades geomagnéticas. Tem um aplicativo próprio para isso também, mas é bom porque esse aqui já incorpora essa função também. Olha lá, o que ele fala aqui que é muito relevante, ó, que acima de 3 significa a interrupção da recepção de GPS. Então, se você tiver com um KP4, você já tem que ficar esperto com relação ao GPS. Por isso que eu estou deixando sempre máximo KP3, tá? Isso é importantíssimo. Eu procuro não voar com KP acima de 3. Isso para mim, eu não abro mão, porque como eu faço voo com GPS, para mim é importantíssimo o GPS nesses voos, por causa do return to home. Às vezes eu faço um FPV um pouquinho mais longo, que eu perco mesmo o drone de vista, então é muito importante eu saber que o GPS dele está ativo, bem, funcionando bem, sem interferência de campo geomagnético, de tempestade geomagnética, campo magnético, tá? Então, para mim é importantíssimo eu observar essa questão do KP, tá bom? Então, para mim, eu não abro mão. Para mim, o KP máximo é 3. Temperatura, tá? Eu não faço muita restrição, coloquei mínima 10, nunca vai atingir 10 graus na minha região. Temperatura máxima 30, pode ser até que passe de 30, mas também é raríssimo para mim, e o drone ele voa muito bem em temperaturas inferiores a 10 e superiores a 30. Então isso aqui na verdade não é uma restrição, não é uma preocupação, tá? Unidades aqui em graus Celsius e Fahrenheit, tá? Obviamente que está em Celsius, tá bom? Ajuste para vento frio, também não tiquei, nem sei se isso aí faz parte do pago ou não. Não, ó, poderia até colocar ajuste para vento frio, tá? Isso aí é quando você tem uma temperatura e aquela sensação térmica, né? O vento acaba mudando a temperatura por causa do contato, né? Do atrito das correntes de vento contra o corpo, contra o objeto, no caso contra o drone, tá bom? Então, isso aí não é restrição. Direção de vento, olha lá, você pode configurar se vai usar a bússola, se no caso você tiver uma bússola dentro do teu celular, que é o meu caso, você pode usar a bússola. Se não, você pode usar o norte magnético também, que é um sensor que você tem que ter também, tá? Ele é similar ao da bússola. Alguns celulares funcionam com bússola, outros funcionam com norte magnético. No meu caso, funciona com qualquer um dos dois, tá? Na verdade, o que acontece aqui é a declinação entre o norte magnético e a bússola. Tá bom? A gente sabe que tem aqui na nossa região 21 graus de declinação. Então, é melhor usar a bússola que dá uma leitura mais correta com relação ao norte. Isso com relação à direção do vento, né? É para te dar a direção do vento com relação ao norte. No caso, não ao norte verdadeiro, mas ao norte da bússola, como a gente configurou. Visibilidade, importante também, ó. Eu coloco uma visibilidade máxima de 2 km. Tá? Isso aqui também é praticamente irrelevante. Quanto menor a visibilidade aqui, né, menor a restrição. Então, eu quero voar sempre com uma visibilidade grande, de 15 km por hora. Bacana, eu acho legal, acho válido. O máximo aqui, inclusive, é 16 km por hora. É 10 km por hora, né, que não tem muita névoa, né, tem uma visibilidade boa, 10 km por hora. Também é restritivo na medida que você tiver um
um ambiente de muita neblina. E, finalmente, você já viu lá o número de satélites visíveis, aqui você tem o número de satélites bloqueados naquele determinado momento. Isso também é um estudo que é feito, também é uma informação que vem da nuvem, né? Que ele vai dizer que é bom você manter também ali os 7 satélites, da mesma maneira, mínimo de satélites. Olha lá. Tá, estimativa de satélites bloqueados nesse local, dado o KP, local e a hora do dia. Tá? Então, o mínimo, a gente pode manter os 7 também. Ó, quando ele tem mais do que 7 satélites bloqueados, aí o que acontece? Aí você vai ter problema de voo, porque apesar deles serem visíveis, alguns estão sendo bloqueados em função do KP e da localidade. Então isso aqui é importante também você verificar, porque ele vai te dar uma previsão das condições do satélite no local. Na verdade, eu não tenho considerado muito esse item, pelo seguinte: é mais importante para mim os visíveis e é mais importante para mim, na verdade, o que o drone me mostra em termos de satélites que ele reconhece no momento que ele trava. Tá? Então, para mim, mais importante do que essa leitura desse aplicativo é o que o drone me informa naquele determinado momento. Tá? Então, eu não tenho muita preocupação com relação aos satélites bloqueados, com relação ao aplicativo. Tá bom? Então, é isso aqui. Esses 12 campos, é isso que você configura, pré-configura, para ter aí o teu acompanhamento das condições para você saber quando voar. Agora no menu aqui, no caso aqui à direita, ó, eu estou nesse aqui, que é as condições, que é a tela principal, tá? Que está verdinho. Se eu vier para cá, ó, é aquilo que eu falei, ele mostra o momento que eu estou vivendo, ó lá, que no caso aqui são 10 horas da noite, né? 15 para as 11, tá certo? Ele está mostrando aqui, ó, que não é bom para voar justamente por causa da capa de nuvem. E ele me dá uma previsão no gratuito, ó, de 24 horas. E aí ele fala que se eu quiser uma previsão de até 7 dias, eu falei 3, mas não é 7 dias, você paga R$100 por ano para ter um forecast de 7 dias. Ó. Aqui eu vou estar vendo que amanhã, por volta das 13, 14 horas, eu vou ter 19 km por hora de ventos, considerando rajadas. Eu vou ter uma temperatura de 29 graus Celsius, eu vou ter uma probabilidade de precipitação de 11%, né? 7% às 13 horas, vou ter uma capa de nuvem de 11%, visibilidade 16 km, 18 satélites visíveis, um KP baixo de 1 e satélites bloqueados 17.1. Tá vendo? Por isso que eu falei que eu nem considero esses satélites bloqueados aqui, ó. Se eu tenho 18 visíveis e eu tiver 17 bloqueados, eu não vou ter satélite. Então, isso aqui é em função do KP. É difícil de você considerar essa leitura aqui. E aí ele dá o resultado aqui, quando ele, em função da configuração que você fez, quando você está bom para voar ou não, certo? Isso aqui é bastante restritivo, mas te ajuda a tomar decisão a hora que você vai sair com o drone para voar. Eu tenho usado bastante, tá? Aqui ele dá uma leitura do vento, que também é interessante, com toda a altitude, a partir de 10 metros, ó, você vê que na medida que vai subindo o vento, realmente vai aumentando. Aqui velocidade do vento e velocidade das rajadas, ó. E aqui a temperatura também na altitude. Quando você chega a 1500, você já está com 8 graus centígrados. Tá? Só que no caso do drone, a gente não vai passar aqui dos 100 metros. Ó. Tá? Então, uma tabela legal. Outra coisa legal é esse mapa aqui que ele apresenta. Ó. Ele vai buscar naturalmente GPS, ó, e ele vai mostrar a localidade. O que é mais interessante
é que ele vai mostrar também a proximidade, olha lá, de terminais, de áreas non-flying zones da DJI, que vem lá do servidor da DJI, tá? Aparentemente esse programa ele foi desenvolvido para os drones da DJI, que eram os que usavam o GPS no começo. Olha lá, grandes aeroportos, aeroportos médios, aeroportos pequenos, bases de hidroavião e heliponto. Eu, no caso, tenho um heliponto aqui próximo. Ó. É muito interessante, porque na medida que você vai dando zoom aqui no teu mapa, você vai vendo onde tem os outros helipontos, olha lá. Tem um aqui, mais ou menos na praia de Marizias, Ilhabela você tem alguns ali, olha lá, São Sebastião, alguns helipontos. Aqui você já tem uma base de ou um aeroporto pequeno, não sei qual dos dois, eu acho que é um aeroporto pequeno. Tá vendo? Ó? E aí se você for para Santos, você já vê que já tem ali um aeroporto médio, vários helipontos, ó, normalmente em cima dos prédios, tá? Isso aqui é bastante interessante, esse mapa. E outra coisa que você pode fazer nele também é configurar o raio de ação de cada um desses. Além de você ter aqui, né, as formas de apresentação que mostra a estrada, satélite, híbrido com nome de rua e a parte só do arruamento, eu prefiro trabalhar com satélite. Você também pode configurar o raio de ação, tá? Que é o último menu que eu quero mostrar também, ó, que além de você poder configurar tudo aquilo que a gente já configurou lá, ó, você tem umas outras configurações também, que são as configurações de limite, ó. Aqui a gente já viu, ó, que aquilo tudo que a gente já viu lá agora está organizado de uma maneira diferente, ó. Mas você tem uma condição de fazer aqui em conjunto essa configuração que foi feita ali individualmente. Aí você tem essa aqui, que é que eu estava falando, ó, mostrar grandes aeroportos 2 km de distância, porque a lei fala que você não pode voar mais perto do que 2 km. Então ele vai mostrar ali no mapa aquele círculo com 2 km de distância, ó. Mostrar médios aeroportos também, eu coloquei tudo 2 km, que é a nossa lei, ó, tá? Só o heliponto, que eu coloquei 600 metros, que é a distância que você não pode chegar, e aí entre 600 metros e 400 metros, que vai formar esse 1 km de distância, você tem que voar até 30 metros de altitude. Então, eu achei suficiente colocar 600 metros em torno do heliponto, para não se aproximar dele. E basicamente é isso que tem. Aqui você tem um menu de ajuda, né? Que você vai com links lá para a internet. E praticamente é isso que eu queria falar a respeito desse aplicativo aqui e sugerir que use ele constantemente para você planejar os seus voos com antecedência, tá bom? Gente, se você gostou, dá o teu polegar para cima aí. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? E fica com a gente, dá uma olhada lá no canal também, que tem muito vídeo interessante, tá bom? E fica com a gente aí até o próximo vídeo, então. Tudo de bom, bons voos para você e que Deus abençoe.